Esse é o ciclo que todo profissional da saúde que quer se destacar no mercado precisa quebrar. É o que eu chamo de ciclo do paradoxo da autoridade. Cara, isso aqui é uma teoria que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né, que eu quero apresentar para você. E com certeza, você entendendo esse ciclo, entendendo que ele é um ciclo vicioso, entendendo que esse ciclo ele não só faz mal para sua carreira, mas para toda uma classe, você entendendo isso, eu tenho certeza absoluta que a sua carreira, o seu destaque, o seu posicionamento vai mudar e muito. Isso aqui faz parte de uma série, uma longa série que eu estou lançando agora no YouTube. É uma série do PH Sem Filtros, né? Então você vai ver que aqui não tem nenhuma edição mirabolante, eu não vou ficar usando roteiro aqui, é um bate-papo entre eu e você aqui, muito franco, um bate-papo maduro, tá? Sem papas na língua. Então, quero trazer para você aqui esse ciclo do paradoxo da autoridade. Ele inicia exatamente aqui. Tá? Exatamente aqui. Quando você estudou ali seus 10 anos, entre graduação e especialização, fez uma série de outros cursos, você está exatamente aqui. Cara, esse negócio de marketing, esse negócio de aparecer, esse negócio de vender, cara, não é comigo. Isso não é para mim. Mas isso não é uma culpa sua. Isso aí foi uma historinha que colocaram na nossa cabeça, porque eu também saí quase com essa mentalidade de que o marketing, todos aqueles profissionais que faziam marketing dentro da saúde eram marqueteiros no seu sentido pejorativo. O seu professor falava isso, a academia falava isso, os conselhos de classe vivem falando isso. Inclusive tem um vídeo meu recente aqui, que foi a questão lá do CAD com CFO, que eu consigo trabalhar melhor esse tema. Depois dá uma olhada, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Mas fato é que depois de estudar tanto tempo, a gente de fato acredita que vender não é uma atividade ali do profissional da saúde, fazer marketing não é inerente ao profissional da saúde, mas, cara, isso é básico de todo negócio. Não existe você desenvolver um negócio sem ter marketing, sem ter vendas. Afinal de contas, vendas é tudo. Cara, vendas é o coração do teu negócio. E você tem um negócio, quanto profissional da saúde. Então a gente sai da universidade completamente despreparados para ter um negócio. E acreditando, depois de uma série de historinhas e até com medo de que marketing e vendas é uma coisa ruim. E é por isso que você sai com essa visão errada desse mundo que está completamente transformado. As redes sociais, a internet agora, nada mais é do que as antigas páginas amarelas. E é a forma mais barata e mais assertiva que você tem para tocar o seu negócio. E a partir do momento que você toma essa decisão para você de não fazer o que tem que ser feito, você abre espaço para outras pessoas que talvez não tenham tanto pudor para ocupar o seu espaço. E essas pessoas, eu denomino elas aqui de profissionais medíocres, né? A gente abre espaço para esse profissional, né? Então, essa galera que não tem nada a perder, ela começa a fazer suas redes sociais, começa a tirar fotos ali duvidosas, começa a dançar a música conforme é tocada ali nas redes sociais, e essa pessoa ela começa a se destacar, né? Ela começa a se vender quanto autoridade, mesmo que ela ainda não seja. Ou, de repente, ela nem vai ser uma autoridade como você já é. Muitas das vezes, tecnicamente, ela é muito inferior a você, mas ela ganha mercado porque ela aparece mais. E quem aparece mais, vende mais. E a gente precisa ter noção é que, cara, o nosso cliente, o nosso paciente, ele não tem a mesma lente que a gente tem. Ele vê o mundo de outra forma. Cara, se o médico, se o dentista, o cara aparece lá de terno e gravata, bonitinho, com um carrão, falando um monte de coisa, num vídeo bem elaborado, com milhares de seguidores, cara, aquele cara, aos olhos de um leigo, ele é uma autoridade. Por mais que o leigo não tenha a visão clínica de ver que aquela foto está adulterada de um antes e depois,
de ver que de repente aquela técnica na qual ele está pregonizando não se utiliza mais ou talvez não tenha comprovação científica. Então isso não é responsabilidade do nosso cliente, do nosso paciente. Então, quando ele começa a ver um profissional que se diz autoridade, né, ele confia, ele começa a confiar, ele começa a ver os resultados, afinal de contas, esse cara tá andando de carrão, tá nas Ilhas Maldivas, tá viajando para todo mundo, tá nos melhores congressos e tal. Então, é aqui que começa a ter espaço para essas pessoas, porque você não tomou o seu lugar. E aí, com o passar do tempo, esse cara ele começa a se destacar de fato e a agenda dele começa a encher. Só que no momento que essa agenda dele enche, né, ele ganha relevância no mercado, mas no momento que essa agenda dele enche, e aqui eu quero deixar um ponto de atenção para a gente falar um pouquinho depois, é que nesse momento as intercorrências começam a ganhar destaque nisso daqui. E ao ganhar destaque, é quando a gente começa a ver no jornal, começa a ver nas redes sociais, erro médico, dentista que fez cagada porque não é médico, é dentista, não deveria estar metendo a mão. Começa a ter aquele ruído. E aí, no momento que tem aquele ruído que a gente bem conhece, tá? O nosso cliente, por não ter o discernimento e nem ter o conhecimento que a gente tem, ele começa a ficar confuso. Nessa confusão, o que ele acontece? Cara, ele começa a acreditar que todo profissional da saúde, daquela especialidade, são iguais. Que todo aquele problema que ele está vendo nos jornais de intercorrências, de erro médico, enfim, cara, é comum aos outros profissionais da mesma especialidade. Então isso gera uma confusão, isso gera uma desconfiança do mercado. Entenda-se mercado, os nossos clientes, o nosso público-alvo aqui do seu consultório, da sua clínica. Isso é muito ruim. Tá? Isso é muito ruim. Porque nesse momento, o mercado ele começa a ter o seu valor corroído. Né? O valor percebido ali daqueles especialistas que trabalham nessa área, eles começam a ter a sua imagem associada a esses maus profissionais. Lembra que lá no começo desse ciclo, você decidiu não fazer marketing. Você decidiu não se posicionar. Outras pessoas se posicionaram por você no mercado, menos experientes do que você, menos capacitadas que você, fizeram a cagada no mercado e hoje você paga por isso, por não ter entrado no jogo. Então todo um mercado sofre, porque os bons profissionais, por carregarem uma crença limitante, por carregarem uma verdade onde conselhos, onde universidades, professores universitários venderam uma ideia para a gente que não existe. Não existe. Você fez odontologia, você fez medicina, você fez fisioterapia, fez biomedicina. Cara, não é com aquela visão romântica que você vai atender gratuitamente, que você vai salvar o mundo das doenças mais graves, porque o profissional da saúde faz isso. Não, 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 não. Eu tenho absoluta certeza que você queria minimamente ganhar um mínimo para ter um conforto bacana, para você ter uma previsibilidade, para você ter um conforto para sua família, para você conseguir viajar. Esse é o negócio. Você tem um negócio. Só que venderam para a gente que isso seria vender a saúde. Mas só que a partir do momento que eu compro essa ideia e não me posiciono, eu abro margem para outras pessoas se posicionarem, tomarem o meu espaço, fazerem as cagadas dela e eu ser comparado a essas pessoas. A partir do momento que eu tomo essa decisão. E aí todo o mercado, ele sofre. É por isso que eu falo que a gente precisa ter autorresponsabilidade dentro do nosso segmento. E aí todo o mercado sofre. E aí o que acontece nesse momento? Né, para as pessoas que ainda não mudaram sua mentalidade, falar, tá vendo?
Eu falei para você que esse negócio de marketing não prestava? Eu não sou dessas. Eu não faço marketing. Eu não sou marqueteiro. Eu não sou picareta. E aí, meus amigos, a gente volta para o ciclo. E ele se autoprofetiza. Ele se autorrealiza. Só que como eu chamei atenção para esse momento, mesmo que o profissional seja medíocre, se ele conseguiu chegar até esse momento, e se ele tem o mínimo de discernimento, ele vai se aliar a pessoas que são boas tecnicamente para operarem na sua clínica, no seu hospital, no seu consultório. Quando não muito, ele começa a estudar de verdade, começa a fazer seus cursos. E aí, de fato, aquela autoridade que ele transmitia e não era, ele se torna. E aí pronto. E aí, nesse momento, cara, você já não consegue mais tirar aquele cara de lá. E que poderia ser você tá assumindo esse papel. Então, é muito importante que a gente quebre esse ciclo o quanto antes. Você quebrar esse ciclo o quanto antes vai ser benéfico para você, vai ser benéfico para toda uma classe e principalmente vai ser benéfico para os nossos pacientes. E por último, eu quero fazer aqui só uma observação, porque a gente acredita que tudo isso daí leva tempo. E de fato leva. Mas uma coisa que a gente negligencia é que, como hoje tem uma série de influenciadores, enfim, que vendem aí a fórmula mágica, né? Eles vendem a fórmula mágica, porque quem vende fórmula mágica, ela acontece de forma muito rápida. Essa fórmula mágica não existe. Leva tempo. E tem um livro que eu li recentemente, que depois eu vou fazer um vídeo referenciando todos os ensinamentos dele, que faz muito sentido quando eu falo sobre o paradoxo da autoridade, que é o The Deep, que é do Seth Godin. Ele diz que tudo que a gente faz ali em termos profissionais, cara, isso daqui serve para a vida, né? A gente inicia um negócio, né, ali na empolgação, né? Então é o hype muito forte. E aí todo mundo nesse momento aqui, pô, te dá parabéns, fala, pô, que bacana que você tomou essa decisão, que legal que você está fazendo isso, eu vi os seus vídeos, pô, é isso mesmo, pô, eu vi o negócio que você abriu. Mas só que aí a gente começa a ver que a realidade não é bem assim. E aí a gente tem um momento de deception, né? Um momento de decepção. Nesse momento aqui, muitas pessoas já começam a abandonar o navio. Só que aonde que é o que o Seth Godin fala? Que é esse vale aqui. É o que ele chama de The Deep. É o vale. Esse momento, cara, ele é uma curva exponencial que ela cresce muito lentamente. Então você cresce aqui 0,1, 0,2, 0,4, 0,8. E você muitas vezes não percebe essa sua evolução. Muitas vezes você não percebe essa evolução. E leva tempo. Para uns, 6 meses, para outros, 12, 18, 2 anos, 3 anos. Vai depender da sua pegada. E faz muito sentido quando a gente fala, né? Aquele ser bom, você melhorar 1% a cada dia. Faz muito sentido com essa teoria do Seth Godin. E esse momento, o The Deep, na verdade, é quase uma bênção para você. Quando a gente toma consciência de que esse vale existe, esse vale é para você se preparar. Esse vale não é uma punição. Esse vale não é um lugar ruim. Ele tem que ser encarado como um lugar bom. Porque, cara, se não existisse esse vale, todas as pessoas que tivessem ali o mínimo de vontade chegaria do outro lado. Só que esse vale é exatamente para separar os bons dos medíocres. Não é todo mundo que vai chegar do outro lado. E aí, muitas das vezes, o que acontece é que antes da gente atravessar esse vale,
a gente desiste. Aqui é onde muitas das pessoas desistem. Seja porque descobriu uma técnica nova, seja porque começou um curso diferente e tal. E toda vez que você tem essa sensação e começa algo novo, cara, você volta lá para trás. Exatamente no momento, ou momentos antes de você atravessar o vale. E aqui, de fato, você ter o tão sonhado sucesso. E aí fica a pergunta: aonde do vale você está? Eu não vendo promessas, eu não vendo falsas profecias, mas o que eu quero trazer para você é clareza de que não existe atalho. O seu maior atalho é passar pelo vale. Você ser bom tecnicamente na medicina, na odontologia, independente da tua área, não te garante mais que você vai ter sucesso. E aí, como fazer isso é motivo para a gente gravar um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com as suas amigas. Se não gostou, compartilha com as suas inimigas. Um grande abraço. Valeu.